Pronto, já podemos começar. Encontro. Boa tarde, né? Sejam bem-vindos. Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso segundo seminário de grupo de estudos da SBEC, né? E hoje nós recebemos o grupo de tradução de teatro, com o tema Tradução Coletiva, uma experiência em trupe. Então, eu passo a palavra ao grupo, né? Que é coordenado pela professora Tereza Virgínio. Então, agora é com vocês, tá? Vamos só contemplar. Tá bom. Então, eu agradeço essa oportunidade, né? Em nome do grupo inteiro, eu já vou agradecendo, né? Agradeço a Ana, no trabalho que já vai para 1 ano, né? A Ana e toda a equipe BEC, essa oportunidade de não deixar a peteca cair nos estudos clássicos. Eu agradeço também para essa empreitada de hoje a Solange, o Glaudinei, os colegas do GTT, né, o Bruno, a Fernanda, a Anitta, a Alice. Tem gente que não está aqui. Eu agradeço a Trupersa. A Trupersa trabalhou muito para montar esses espetáculos. Nós vamos oferecer para vocês 4 micro-espetáculos. A gente não vai ficar falando do trabalho da gente, mas a gente vai mostrar o trabalho da gente, que é a tradução encenada, né? O GTT, ele começou em 2014, mas antes de começar o GTT, ele é fruto de um trabalho prático que aconteceu em 2009, quer dizer, nós já temos aí em 2009, são 11 anos de Trupersa, né? E aí a gente vê, assim, Vanessa, por exemplo, é dessa primeira leva, 2009, agora ela está lá na Hungria, está noutros rumos, né? Não pode estar atuando aqui conosco, né? Mas é uma alegria muito grande, são 2 coisas que acontecem paralelas. O grupo de pesquisa do CNPq, com a preocupação teórica da tradução, e a Trupersa, com a preocupação prático-teórica da tradução. A gente joga nos 2 campos, no campo de professor, no campo de artista. Eu, particularmente, não sou artista, mas eu tenho artistas que me apoiam, né, que é a Anita Mosca, é a atual diretora da Trupersa. Nós já tivemos uma excelente atriz e diretora também, Andréa Garavello, e todas 2 de nome internacional, né. Eu falava antes de começar essa apresentação, que a Anita está lá na Itália, ela divide a vida dela metade na Itália, metade no Brasil, eu não sei como que o marido solta essa menina linda assim, ela não está aqui, eu gostaria que a Trupersa ficasse com a cara na tela, para que as pessoas vissem, né, a Vanessa, o Cláudio, que ajudou a gente a traduzir o material que nós vamos mostrar para vocês, também está por aqui, eu não sei exatamente quais que estão aqui, né. Então, partindo desse início, eu vou falar um pouquinho do tipo de tradução que a gente faz, né, e aí eu vou passar para a situação específica, tendo em vista que a pessoa que cuidar da parte teórica é a pessoa que não pôde vir, né, uma reunião na parte da manhã prolongou demasiado e ela não está aqui conosco. Então, nossa parte teórica, o que é isso? Né, nós, da área de estudos clássicos, nós somos filólogos. Nós estamos preocupados com o texto e com o sentido exato da palavra. Isso é ótimo. Isso é a coisa que preservou o texto clássico para a gente poder trabalhar ele hoje. Se não tivessem acontecido os filólogos na nossa vida, nós não estaríamos trabalhando hoje. Nenhum de nós, da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Por
Por outro lado, o texto de teatro é um texto que não aceita fixação, que não se fixa. A cada performance ele muda um pouco. A cada fala do ator ele muda um pouco. A cada dia, a cada repetição de um ensaio, o texto muda. É natural da arte teatral esse caos dionisíaco. Então, nós estamos em um extremo. O texto fidedigno, o texto de aparato crítico e o texto mutante. Isso, para mim, desculpe a palavra, mas é o que me dá maior tesão. Ficar de um extremo a outro, de não ficar nem numa coisa, nem na outra. É isso que a tradução da Tropeça propõe, que a tradução do GTT propõe. E aí vocês dirão assim, mas isso procede se nós pensamos num texto clássico. Não. O texto contemporâneo, veja só, a Anita, que é a nossa diretora, ela está aqui, ela pode comprovar e dizer isso para vocês, né? Ela trabalha com o doutorado dela em um dramaturgo de muita projeção na Itália. É Enzo Moscato o nome dele. Ele é top do top na cena napolitana, né? Vivo ainda. E ele, para registrar o texto que ele escreveu, ele leva 14 anos, tá certo, Anita? 14 anos encenando uma peça para depois fixar no papel. Vocês imaginam a nossa híbris quando a gente traduz uma peça e põe no papel, sem testar em cena? Tanto para o texto antigo quanto para o texto contemporâneo. E é por isso que o GTT, ele se propõe a traduzir não somente textos antigos, como textos contemporâneos. E usa para a tradução não somente teóricos antigos, como teóricos contemporâneos. Porque o foco é o teatro, é a cena com corpo, é a cena com respiração, com troca de calor, com troca de espaço, com troca, inclusive, na possibilidade de um ator errar uma fala e o outro reproduzir, ou alavancar a fala dele. Então, essa é a nossa proposta. Em suma, nós trabalhamos com a cena, com o ritmo da cena, com o ritmo da fala, com a filologia, e aí vocês vão dizer, um samba do crioulo doido? Sim, um samba do crioulo doido. Mas um samba do crioulo doido que é bom, vocês vão ver que é bom. Que resultados nós temos? Nos textos vocês vão ver, os resultados não são textos facilitados, pelo contrário. Os textos são textos sofisticados, porque o teatro grego é sofisticado. São textos, inclusive, que, se lidos silenciosamente, são difíceis de entender. Você tem que ler em voz alta, porque nós buscamos a oralidade da cena. Queremos que seja assim. Quem nos ensinou isso? João Guimarães Rosa. Se você lê silenciosamente João Guimarães Rosa, você não entende João Guimarães Rosa. Mas se você lê em voz alta, como fazem os miguelinhos, tudo fica tão natural, tão saboroso. Então, é isso que a gente persegue nas nossas traduções, né? Então, a gente mantém os versos linha a linha, texto a texto, referência a referência, dificuldade de nomes míticos de dificuldades. Ocasionalmente, a gente faz paralelos, por exemplo, Simeonte com Solimões, né? E adequações culturais para o português do Brasil. Bom,
Para quê? Para que isso? Para que o Brasil cresça. Para que o Brasil, qualquer brasileiro, tenha contato com qualquer produto da antiguidade. Isso é urgente, em termos filosóficos, em termos políticos, em termos literários, em termos teatrais. Nós precisamos formar o Brasil. E aí, eu confesso para vocês que quando eu entrei para ser professora de grego, eu passei uma crise pessoal muito grande, porque eu sou do movimento eclesial de base, dos católicos, daquela coisa de querer politicamente levantar todo mundo, fazer todo mundo participar. E eu pensava, o que eu vou fazer com o grego? É lícito estudar grego num país que tem gente passando fome? Por causa de diferença social? Mas depois eu comecei a perceber que sem a cultura antiga, a gente não tem qualidade para o debate, a gente não consegue alcançar refinamentos filosóficos, e a gente elege quem não deve. Isso é complicado. Então, a nossa obrigação, e aí hoje eu fico muito feliz de ter sido a vida toda, 42 anos professora na Universidade Federal ensinando grego. Aposentei, feliz. E estou trabalhando agora só na pós-graduação, feliz com isso, com a minha função social. Então, esse trabalho nosso tem uma função social. Bom, então, para não cansar vocês, eu agora vou passar, em primeiro lugar, nós vamos começar do contemporâneo para o antigo, né? E a sequência do nosso seminário vai ser a seguinte: primeiro vai falar a Maria Fernanda, que foi meu pós-doc, com muita honra, uma menina brilhante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, que trabalha com teatro contemporâneo, tradução de teatro latino-americano, e um pouco espanhol também, né? Por essa metodologia, nem sei se podemos falar metodologia do GTT, mas essa preocupação com a oralidade, essa preocupação com a brasilidade, e essa preocupação com a inserção do texto no contexto cultural que ele vai ser recebido. E ainda, uma preocupação funcional com a função teatral. Manter a função teatral, ou seja, não fazer o teatro virar poesia, não fazer o teatro virar literatura, não fazer o teatro virar qualquer outra coisa que não fosse teatro. É claro que o teatro tem poesia, é claro que o teatro tem filosofia, mas, antes de tudo, se a gente traduz o teatro sem pensar na função, a gente está cometendo um crime de tradução, mudando o gênero da obra. Isso para nós é muito sério. O gênero da obra é o gênero da obra, né? Aliás, o teatro grego é um gênero fundador. Não é possível a gente querer mudar esse gênero. Então, a gente começa com a Fernanda, depois a gente vai passar para o Bruno, né? O Bruno, não estou vendo o Bruno por aí, mas ele está aí. O Bruno é professor tá aí, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? O autodidata no estudo de grego, impressionante, ele sabe muito grego e é autodidata, para vocês verem que a gente não tem que manter o grego numa torre de marfim, né? É claro, o Bruno não é qualquer pessoa, mas é um professor na Escola de Direito que traduziu o Minos. Ele vai depois falar sobre o Minos, eu não vou ficar falando sobre os textos que esses colegas vão falar. Bom, depois que eles falarem, primeiro a Fernanda fala e nós fazemos um espetáculo. Depois o Bruno fala, nós fazemos um espetáculo. Depois assume a cena a nossa diretora, que dirigiu todos os espetáculos, que também atua em um dos espetáculos, né? E ela vai falar da perspectiva de artista, de atriz e de diretora em cima da
coisa de como que o artista interfere na tradução. Por quê? A atro-persa, em geral, né, ela faz a tradução filológica, submete a tradução filológica aos atores. Os atores fazem, com o texto traduzido, um esparagmós. Eu não sei se vocês conhecem, todos, os mais novos possivelmente não sabem o que é o esparagmós. O esparagmós é uma etapa do ritual de Dioniso na Grécia. A primeira etapa era subir a montanha, a segunda etapa era caçar uma vítima do sacrifício, a terceira etapa era despedaçar a vítima. É isso que os atores fazem, eles despedaçam a tradução filológica. Depois, eles fazem a quarta etapa do ritual dionisíaco, que é ingerir a vítima dilacerada, que é a homofagia. Então, eles ingerem, eles decoram, e eles põem essa palavra na boca como se ela estivesse no estômago, na veia, no coração deles. E aí, nós, como dionisíacos, embora eu seja católica, mas eu ainda sou dionisíaca também, como dionisíacos, nós praticamos o ritual de Dioniso literalmente para fazer as traduções que nós vamos apresentar para vocês. Isso para nós é muito sério, né? É muito sério, e agora, então, eu passo a palavra para Fernanda, agradecendo já de antemão a participação de todos, né? Daqueles da atro-persa que não estão aqui, que não puderam vir, né? E vocês vão vê-los nas cenas gravadas, né? E passo a bola. Muito obrigada e tchau para vocês. Boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Ok. Bom, primeiro agradecer imensamente a Tereza, que foi um encontro, assim, fabuloso, decisivo, assim, para uma série de escolhas que farão parte da minha vida. A gente se encontrou em 2017, comecei a fazer meu pós-doc lá com ela, traduzindo uma peça, falar muito rapidamente disso, que é uma Medéia argentina, que passa na situação dos pampas argentinos, no contexto da conquista do deserto, perdão, e a gente traduziu essa peça do Davi Kureses, toda uma pesquisa muito intensa que foi feita, e aí pedi, Tereza, posso ficar mais um ano? Né? Tereza me acolheu, permitiu, e em 2018 a gente começou o segundo ano de pós-doc. Então, apresentei um projeto, né, para continuar, que são 3 monólogos, uma trilogia trágica, de uma dramaturga uruguaia, chamada Mariana Perkovic, contemporânea, atuante na cena cultural do Uruguai, e 3 monólogos também de referências clássicas, né? Bom, essa dramaturga, o primeiro monólogo que ela faz chama Jocasta, uma tragédia, que é de 2002, depois ela faz uma Medéia também que passa numa cena rural do Uruguai, um crime que realmente aconteceu, numa cidade do Olimar, Medéia do Olimar, é o nome da peça, e finaliza essa trilogia com um monólogo, um falso monólogo, na verdade, dessas peças. É a única que a gente teria duas personagens em cena, que chama Clitemnestra, falso monólogo grego. Então, foram essas 3 peças, essa trilogia, que nós traduzimos entre 2018 e 2019. Bom, e foi muito importante, porque cada encontro com a Tereza, a gente ia passando, a gente passou texto, a gente não era só, Tereza, eu traduzi, você pode conferir. Não, eu me lembro da Tereza, eu e ela na sala dela, computador, e a gente testando, né? Não, peraí, mas muda isso aqui, olha como essa personagem está falando, isso aqui não vai caber melhor na boca do ator, isso funciona mais. A gente fez muito isso, sobretudo com o texto do Kureses, né, um texto extenso, que nós trazemos em 2017 e 2018. Com esse também algumas passagens. Bom, e para tentar aliar isso, eu também não sou atriz, eu voltei, durante o tempo do pós-doc, e fiz teatro um tempo, sem intenção de ir aos palcos, eu morro de vergonha, acho que nesse ponto a Tereza me entende bem, eu admiro totalmente, mas me deixa atrás da cortina, mas foi fundamental ter feito essas aulas de teatro,
por um tempo, eu fiz aqui na Oficina Social de Teatro, em Niterói, é um grupo muito bacana, porque eu precisava ver aquele texto que eu estava traduzindo, né, cabendo na boca, como é que aquelas falas poderiam ganhar cadência, que existem na língua uruguaia, né, por exemplo, a gente quando vê um uruguaio ou uma uruguaia falando, a gente percebe essa cadência, né, rapidamente faz um Google, procura um galeano falando, a gente percebe essa cadência, as personagens trazem isso. Então, como é que eu ia manter isso na tradução para o português, né, sem fazer uma tradução poética, mas levando em consideração o ritmo? Eu queria manter esse ritmo, pensar que isso ia para o palco, porque a gente, quando traduz um texto de teatro, eu estou pensando no palco, eu estou pensando no ator e na atriz que vão dar vida àquela personagem, e, sobretudo, esse texto, que tem uma coisa muito interessante em sua montagem. Ele não foi montado em teatro. Ele é um texto que ele foi pensado e foi encenado dentro de um restaurante, em que as mulheres iam para um cômodo conversar e ouvir a Clitemnestra, e os homens iam para outro canto do restaurante conversar e ouvir o Agamemnon, num banquete. Depois, isso acontecia de maneira sincrônica, depois eles trocavam, e aí cada um ia ouvir as partes que não tinham sido ouvidas. Ou seja, muda um pouco, muda bastante a nossa ideia do próprio teatro, né, como sem a participação do público, enfim, eles quebram essa quarta parede. Então, porque as personagens vão interagir com o público, né, então isso é bastante interessante. Bom, rapidamente sobre a Clitemnestra, faz parte do projeto da Mariana Percovitch uma revisão do lugar da mulher. Então, a gente tem essas personagens que não falam nas tragédias, né? A Jocasta fala pouco, né? A gente encontra lá nos Fenícios, Jocasta fala, em algumas passagens nos Fenícios ela fala e tal, mas pouco. Aqui não, aqui a gente tem uma tragédia que é a Jocasta falando. Medeia, a gente ouve Medeia até dizer chega, tudo bem, mas Medeia é um caso, né, com cura, assim, é a top. Mas Clitemnestra também não, a gente ouve Clitemnestra em passagens de Ifigênia e tal, como tem aqui, essas passagens aparecem no texto da Mariana, tá? Só um detalhe, esse texto todo me foi passado por ela, eu agradeço, assim, cedido, então permitiu logo que eu entrei em contato, já permitiu a tradução, liberou, se fosse o caso de encenação também, que entrasse em contato com ela, então foi muito acessível, que é muito bacana e nem sempre tão recorrente, quem trabalha com teatro contemporâneo. Bom, mas voltando. Então, Clitemnestra vai falar aqui, né, dentro desse projeto de revisão que a Mariana faz dessas personagens, né, a voz é dela, assim como Jocasta, na primeira também, de 2002, a voz é dela, e ela vai colocar para o Agamemnon partindo não do crime, né, que ela comete, que sempre é lembrada da esposa que mata, né, o rei vitorioso. Não, aqui é a mãe que perde a filha. Então ela fala desse lugar da maternidade, da mãe ressentida por uma filha que foi disputada na guerra, ela questiona os valores da guerra, né, nesse lugar como mulher, é como se ela pudesse e devesse questionar os valores da guerra, que são valores masculinos, isso está presente no texto, os valores de guerra, os valores de poder, os valores de destruição, como valores masculinos. Então, tem também um investimento que discute, né, questões de gênero de uma maneira bastante, como eu posso dizer, fresca, atual, né, que há momentos em que pode ser um pouco mais panfletário, mas não cai naquele panfletário datado. Então, é uma peça muito interessante. Bem, no processo de tradução, né, embora o espanhol seja uma língua graficamente muito próxima do português, a gente sabe que o que faz a língua é os seus aspectos culturais, são seus aspectos culturais, né, não basta estar próximo, cada lugar vai marcar suas diferenças que são fundamentais à identidade. Então, mesmo que se trate da língua espanhola, o espanhol do Uruguai, ele tem, né, obviamente, as suas peculiaridades. Então, o que eu tentei fazer na tradução foi aproximar bastante do português brasileiro, né? Lembrando sempre dessa necessidade de caber na boca do ator, caber na boca da atriz e do ator brasileiro, e que ele faça as modificações que julgar necessárias, porque por mais que eu tenha treinado no momento da tradução,
eu falo muito, eu falo que eu pego todo mundo aqui de casa de refém para ficar treinando fala comigo, né? Eu gravo, fico vendo, coube, não coube, coube, não coube, mas ainda assim eu conto com a possibilidade desse texto, e isso é bacana de uma tradução de teatro, do ator e da atriz fazerem as transformações, as modificações que forem necessárias, e eu espero que as façam, porque aí o texto ganha vida, né? O texto de teatro é palco, é atriz, é ator, é boca, é corpo. Então, é isso que eu tinha para dizer. Tereza, não sei se gostaria que eu falasse mais alguma coisa, mas acho que era isso, né? É, isso mesmo, é só uma amostra para vocês, só para lembrar, se vocês quiserem saber e conhecer esse trabalho, eu não sei se nós vamos colocar ou não na página da Trupeça, mas a Trupeça tem uma página com esse trabalho que vocês vão assistir agora, da Clitemnestra, na tradução da Fernanda, né, também, vocês procurem, vocês são traquejados, vocês não são tão velhos assim, feito eu, né, vão para internet, Trupeça, ou Trupeça UFMG, também tem um site acadêmico, nós temos um site acadêmico, um site artístico, tem o GTT UFMG também. Então, toda essa produção, esse material, está lá, não para baixar, né? Mas tem alguma coisa para baixar, alguma referência, né? Repetindo, GTT UFMG, e Trupeça, Facebook, e Trupeça UFMG, página de coisa. Agora, então, eu vou pedir, porque tenho aí o Laudinei, o Alice e o Daniel da Trupeça, os dois últimos da Trupeça, vieram para ajudar com a tecnologia, se for necessário, né? E vocês vão assistir. Agora é refrigério, é repouso, relaxa e goza, e depois a gente volta para o batente acadêmico. Uma coisinha leve para vocês. Agamemnon virou herói trágico que teve que dar a filha para obedecer o seu destino de conquistar Troia. Espero que ninguém seja alérgico a frutos do mar. Sacrificada a filha. Acabou. Não dá para voltar atrás. Este deixa separado. Tem que conquistar Troia ou morrer. Todos provaram a comida? Tá boa, né? Se voltasse derrotado, ele seria um simples assassino de criança. Ifigênia seria assassinada pra nada. Este nós separamos. Bom, tinha que assassinar para não ser assassino. Alguém pode ajudar a picar a cebolinha? Se possível. Dá para colocar também algumas folhinhas de manjericão? Ótimo, obrigada. Obrigada. Agamemnon vai pra guerra, me deixando abandonada por quase 10 anos. Depois desse crime, que coração ele pensa encontrar no palácio quando voltar? Quando vejo vazios os lugares que minha filha sentava,
seu quarto vazio. Sozinha com as minhas lágrimas. De vez em quando eu entoo fúnebres lamentos por ela. Te assassinou, minha filha. O pai que te engendrou. Nem outro. Nem por mãos desconhecidas. Essa é a recompensa que deixo lá em casa. Então é só um pretexto à toa, já basta para te receber com as boas-vindas que merece, Agamenão. Que orações vai fazer para os deuses perdoarem teus pecados? O que você pediu de bom para si mesmo quando puxou a faca para degolar ela? Então ele acha que vai ter um retorno glorioso depois de marchar infamemente de sua pátria. Agamenon, ali no meio dos seus homens, estará pensando nisso ou só está preocupado em se gabar do poder dado pela conquista de Troia? Alicia Valencourt, Caroline, Avera su papá, Caroline, Cacao, Leolau. Que hermoso pelo tiene, Caroline, quem se lo peinará, Caroline, Cacao, Leolau. Alicia já está morta, Caroline. Alicia já está morta, Caroline. Já levarei terra, Caroline. Cacau, Leolau. La levarei terra, Caroline. Cacau, Leolau. Esse é o trabalho da Fernanda. Ela está de parabéns, né? A Alice também, não estão? Tereza, espero que no chat todo mundo coloca parabéns. Tereza, só um detalhe, eu estou super surpresa, eu não tinha visto. Amanda, que coisa linda, poxa, ficou maravilhoso. E, assim, lindo como ela termina com a música, né? Que a música não é traduzida exatamente porque faz parte do folclore, então a gente discutiu para manter isso. Anitta, parabéns pela direção, olha, ficou lindo. Eu não tinha visto, então foi uma alegria. Muito obrigada. Obrigada a você, Maria Fernanda, pela oportunidade. Isso aí é o trabalho da gente. Agora nós vamos passar a palavra para o Bruno. Vamos lá? Cadê o Bruno? Aqui. Bom, boa tarde a Isso, todos, né? Agora chega. É bom ver sua carinha, né? Eu também achei a mesma coisa. Sua câmera desligada. A hora que eu te vi, professora. Ah, é? Foi, achei ótimo. A gente está muito afastado de todo mundo, né? Então, enfim, a oportunidade de a gente encontrar algumas pessoas que a gente gosta tem sido esses eventos, né? Enfim. Bom, então vamos lá, né? Eu fiz também, né? A Maria Fernanda foi falando agora anteriormente.
E eu fui meio que me identificando, né, com as coisas que ela foi contando do pós-doutorado, porque o meu trabalho também foi em sede de pós-doutorado. Foi ano passado, né? Felizmente a gente conseguiu fazer e concluí-lo antes, né, de todos os problemas desse ano. E um pouco como a professora, né, Tereza já falou, eu venho da área do direito, trabalho também com filosofia, meio na fronteira, né, entre o direito e a filosofia, do aula também no mestrado de filosofia da minha universidade, né, da Federal de Juiz de Fora, mas a minha experiência com tradução era zero, né, mas por outro lado eu era muito crítico de traduções, né, desde que eu fiz o meu doutorado sobre Platão, né, que eu concluí em 2007, e aí na época eu li muitas traduções, né, de Platão, e duas coisas sempre me chamavam a atenção. Uma era uma certa repetição de como se existisse assim, certos estándares, né, de tradução. Então, por exemplo, Panigué era sempre perfeitamente. E soava uma coisa muito formal, né? O Panimeum, sem dúvida. Né? E aí os tradutores iam repetindo essas fórmulas. E, por outro lado, uma certa disparidade em relação ao conteúdo mesmo, né? Daquilo que se passava no diálogo. Né? Lembrar que as obras de Platão têm esse caráter forte da oralidade, inclusive todas as discussões aí nas últimas 4 décadas praticamente tiveram centradas nesse problema, né, dentro do platonismo, né, desses problemas do que é oralidade, dessa passagem de uma dimensão oral para escrita, né, enfim, desde das doutrinas não escritas de Platão até as críticas, né, a essa hipótese das doutrinas não escritas. Enfim, e eu percebia também, isso fui entender melhor durante o curso o pós-doutorado, né, que a gente fez, a força dessa dimensão oral. Até eu conversei com a Anitta, né, a gente conversou pelo WhatsApp, né, trocando um pouco alguma passagem que pudesse ser né, colocada em performance e tal, e eu falei que eu via muitas, sempre estava pensando nessa coisa de uma encenação dos diálogos de Platão. Né, e tem até uma coisa engraçada, né, que eu mesmo fico lendo Platão e fico lendo o texto grego em voz alta, e minha esposa sempre me xingando, o que você está lendo, né, esse texto em voz alta? Né, para de ler isso, e eu sempre imaginando essa coisa do diálogo como se ele estivesse acontecendo mesmo, né, ou de algum modo tentando fazer, sempre fiz isso, né, a atuação desses diálogos de Platão, tentando ver eles como uma conversa mesmo, né, um sermo, assim, vivo. Agora, e aí, assim, então surgiu um pouco, a partir daí, a ideia de fazer esse trabalho com a professora Tereza. E aí, no curso do trabalho, eu fui descobrindo também outras coisas, porque a primeira preocupação que eu tinha era a metodologia da tradução. Falei, bom, nunca fiz tradução, não sei, umas traduções amadoras, assim, em caderno, em papel. Uma vez eu fiz do livro 5 da Ética Nicômaco, que eu uso muito em sala, mas nada assim, pensando em que pudesse virar um livro ou qualquer coisa do tipo, né? E isso me ajudou demais, né? A professora me passou alguns autores como sugestão, né? E acabei encontrando na obra do Henri Mechonic um pouco aquilo que é o que eu imaginava mesmo para essa tradução, que tivesse uma marca de oralidade, né? Que é um autor que fala muito isso, né? Que a tradução não deve ser a transposição de signos em signos, né? Você não precisa tentar encontrar, né, no dicionário aquele equivalente exato para uma certa palavra grega, né? Mas tentar encontrar essa conexão rítmica entre os signos, né? De modo que você reescreva o texto, não para falseá-lo, né? Não para você criar um texto diverso, mas para você reproduzir na sua língua, né? Na sua língua de chegada, aquilo que teria sido esse diálogo, né? Na sua língua de origem. Então, de fato, acabou sendo a partir daí tudo, né, um aprendizado para mim. E muito aquela coisa também que eu tinha com o texto, as edições críticas, né, assim, uma certa percepção meio quase sacrossanta daqueles textos. Então, eu tive também que superar isso, né, por exemplo, para mudar, às vezes, um ponto de interrogação para um ponto de exclamação, ou para falar, não, de fato, aqui não cabe, né? Isso aqui não é propriamente uma pergunta, embora no texto da edição crítica venha esse ponto de interrogação.
Então, a partir daí, né, isso foi para mim também uma certa... me livrar mesmo, né, de certas amarras, assim, que um culto, né, ao signo, né, então foi um processo meio que descoberta, né, dessa problemática toda. E aí até separei aqui três passagenzinhas, né, muito pequenininhas aqui, para vocês verem um pouco dessas dificuldades. Né? Então, o diálogo é o Minos, né, que é um diálogo que se propõe a saber o que é a lei, né, daí, inclusive, o meu interesse em traduzi-lo, né, de fazer uma edição que fosse bilíngue e que fosse, de fato, tivesse uma boa introdução, uma explicação do contexto, né, dessa tradução e tal. Muita gente acha que esse é um diálogo apócrifo, né, a partir do século XIX, muitas críticas aconteceram em relação à autenticidade dele. No século XX, isso foi mais disputado, e hoje é um problema meio aberto, se é do próprio Platão ou não, se é de alguém, né, algum aluno que posteriormente escreveu, mas enfim, de fato, eu não acho que isso seja um problema relevante para a questão da tradução, não, porque mesmo que não seja do próprio Platão, ele está imbuído, assim, de argumentos platônicos. Então, só duas passagenzinhas pequenininhas aqui, duas frases, né, para vocês verem um pouco dessa dificuldade que eu tive. Por exemplo, tem uma que é assim, na 314b, se alguém quiser depois ir lá olhar, né? Sócrates pergunta para o seu interlocutor: os sábios são sábios pela sabedoria? Aí ele diz sim. Então, pela sabedoria que alguém é sábio. E aí ele retruca, aí vou ler em grego: Tidé, roi dikaioi, dikaiosinen dikaioi. Os justos são justos pela justiça? Só que tem esse tidé, né, no começo, que eu estava sempre acostumado a ver como o quê? Né? Tidé, o quê? Como assim? Né? E isso não fazia sentido na tradução. Aí a gente acabou deixando por muito bem. Né? Então, enfim, embora na edição crítica conste como uma pergunta, seria o quê? Né? Uma pergunta de espanto, isso não fazia sentido pela ironia do contexto do próprio diálogo socrático. Então a gente terminou por deixar muito bem, quer dizer, como se o Sócrates estivesse, né, naquele seu estilo dissimulado, né, ironizando o seu interlocutor. E a segunda, né, essa inclusive a professora, né, Tereza, que me tranquilizou em relação a isso, né, pra vocês verem um pouco da minha dificuldade enfim, de me livrar, né, desses vícios tradutórios do platonismo. A segunda é a seguinte, está na 316A. Vou ler em grego, né? É só uma frasezinha também como a outra. Egomenta te dikaya dikayai, kaita adika adika. Então tem um eu aqui, né? Ego, men. E aí, assim, as coisas justas, as coisas justas, né? São justas e as injustas, injustas. E aí esse men aqui, né? Que é uma partícula reforçativa, a gente preferiu deixar claro no final. Né? Então ficou assim, as coisas, né? As coisas as justas são justas. E as injustas, injustas, claro. Né? Porque, de fato, a pergunta, né, que antecede essa frase é uma pergunta óbvia, né? Sócrates pergunta: as coisas justas são justas e as injustas injustas, ou é o contrário? E aí ele responde: as coisas justas são justas e as injustas injustas. Só que num diálogo corriqueiro ninguém responderia assim, né? Responderia exatamente óbvio, claro, né? O que você está pensando que poderia ser diverso disso? E aí um pouco essa coisa de traduzir essa partícula men por claro, né? E de encontrar, portanto, esse desfecho adequado da conexão rítmica do diálogo filosófico. Então, eu me lembro exatamente do dia que nós sentamos e eu falei: bom, mas traduz isso aqui por claro mesmo? E ela pode ficar tranquilo, né? Exatamente isso. Então foi né? Acho que esses dois exemplos aqui, contados muito rapidamente, ajudam a ilustrar essa dificuldade que eu tive, né, que eu via o problema das traduções com Platão, quer dizer, que eram problemas que se sobrepunham. Tentei fazer uma coisa num diálogo pequeno diferente, mas eu mesmo, né, chegou num ponto que eu ficava meio encalacrado, né, para usar essa expressão bem do mineirês, né, encalacrado nessas traduções, no modo de traduzir que eu mesmo tanto achava ruim. Né? Então, acho que esses dois exemplos ajudam a ver como isso foi para mim um certo processo terapêutico, né? Se a gente pode
falar assim. Mas é isso, tá? Obrigado, adorando estar aqui com vocês. Obrigada, Bruno. Isso, gente, que o Bruno acabou de falar, é o que nós chamamos de descolonizar as traduções clássicas. A gente tem um peso de tradição que afugenta as pessoas de estudarem os clássicos. Boa tarde a todos, né? Vocês que estão em uma tarde, aqui já é bem à noite. Eu queria primeiro agradecer a Virgínia por mais um convite aqui, esse convívio com vocês, muito bom. Eu sou muito privilegiada porque desde a monografia, depois a dissertação e agora com o doutorado, estou com a Virgínia, eu estou super feliz com ela. Ela sabe que é a motivação principal para mim de ter ficado 10 anos no Brasil. Ainda bem que meu marido não está aqui no do meio, né? Porque meu marido é brasileiro. Bom, gente, antes de começar a falar do trabalho da Tropeça, do meu ponto de vista, que é de uma atriz, de uma diretora que depois encontrou também o meio acadêmico, com toda essa trajetória que acabei de contar com a Virgínia, queria agradecer o Bruno e a Maria Fernanda, que toparam a ideia, né, da Tropeça, pegar as traduções deles. Pena que o Minos não deu muito para ouvir, teve um problema técnico, mas eu, quando trabalhei com os meninos, porque a gente marcou alguns ensaios, depois gravamos o vídeo, a gente sempre pensava no tradutor, na tradutora, em quem ia pensar disso, né? Então a gente fez com muito carinho, mas também com a consciente que uma escolha ou outra pode dar um susto, né, no tradutor. Mas, bom, muito obrigada por ter compartilhado as traduções. Nós nos divertimos muito trabalhar com elas. E agora, falando da Tropeça e do trabalho que está envolvendo a gente já há alguns meses, nós estamos focando o nosso trabalho na Écuba, de Eurípides. E, com a direção da tradução da Teresa Virgínia, eu estou cuidando da direção da encenação. Só que veio a pandemia, e aí o nosso trabalho, que normalmente vai no espaço, após a tradução ficar pronta, dessa vez teve que ser online, como a gente está encontrando aqui hoje. Então, nós passamos a ter, desde que começou a pandemia, desde março, encontros semanais para estudar e encenar a Écuba. Para fazer o quê? Se a gente não pode ir no teatro? A princípio, para realizar um podcast, com todas as vozes dos atores, treinando elas, criando o nosso cenário vogal, com, claro, a esperança que a pandemia acabe e que a gente possa também apresentar a nossa Écuba no espaço, no teatro. Desde que comecei a minha colaboração com a Tropeça, vieram algumas definições como inéditas para mim, como ator filólogo, tradução performática. O que quero dizer com essas definições? Também uma coisa que caracteriza a Tropeça, outra terminologia inédita, é diretor da tradução. Bom, significa principalmente que o trabalho de tradução e o trabalho de encenação de tragédia grega, que é o Nosso Fogo, é feito em equipe. Então, a tradução não é estudada, elaborada pela Virgínia sozinha, mas já envolve os atores, a direção,
Claro, o especialista de língua, de grego, e nesse processo já todo mundo fica colaborando. E nem sempre a gente é de acordo em uma primeira instância, não é, Virgínia? Porque nós puxamos, eu me coloco mais do lado dos artistas, apesar que agora com a Virgínia eu já adoro o grego, até quero estudar grego mais e tudo o que a Virgínia traz, né, da pesquisa dela. Nós puxamos pela oralidade, pela palavra, pelo peso matérico que a palavra ganha em cena, pela corporificação da palavra. É claro que os tradutores, os grecistas, não sei se posso falar assim em português, né, especialista de grego, estão com cuidado, um foco maior na filologia. Esse é um trabalho muito gostoso, nós já, como posso dizer, tem um treinamento desse tipo de trabalho da Trupeça, e a gente chega em um acordo que é, após todo um processo, claro, a tradução que vai para a publicação, e vai para a corporificação no espaço. Apesar da pandemia, apesar desse ineditismo de ensaio online, que para nós atores foi muito pesado, porque a gente está acostumado a um encontro presencial com o outro. Apesar disso, nós encontramos nesse trabalho um conforto, um amparo à frente de tudo o que está acontecendo no mundo. E que continua, né? Agora chegou hoje para mim a notícia que aqui em Nápoles talvez irão fechar de novo os teatros. Então, estamos todo mundo abalados com um novo cenário que a gente deve aprender a lidar com ele. Bom, o que gostaríamos de apresentar para vocês são dois trabalhos que preferimos gravar, sempre para não dar muitos problemas, mas infelizmente com Minos já tivemos alguns probleminhas de áudio. E vamos começar a ouvir o Polidoro. O Polidoro, que é o prólogo da Écuba, começamos a estudar, a encenar esses versos. Aqui apareceu o nosso Polidoro, pelo menos na minha tela, o Júlio, que é o ator que vai interpretar o Polidoro, e o Júlio é músico também. Músico, não só músico, mas ele é o compositor da música, né? Ele é da Escola de Música da Universidade Federal, então ele compôs a partitura, a gente queria pôr a partitura para vocês acompanharem, mas por questões de Polidoro ser um fantasma, a gente preferiu que ele fosse fantasmagórico, né? Passo de novo a palavra, então não tem imagem no Polidoro, o Polidoro é impalpável, e espero que o som corra bem, porque a música do Júlio é muito bonita, né? Vale a pena, e isso é a primeira parte da peça. Nós vamos apresentar a primeira parte e a última parte, o prólogo e o êxodo, né? Passo de novo para a Anitta explicar quem é o Polidoro para aqueles que não leram ainda e não tiveram contato com a peça. Desculpa, Anitta. Não, que isso, Gi. Eu gostaria de contar para vocês que nós começamos a trabalhar com o Polidoro há 2 anos, porque todo esse processo que tentei explicar para vocês, de tradução coletiva, de encenação coletiva, isso demora, claro, muito tempo de pesquisa, de estudo.
que nos chamou a atenção na hora que começamos a trabalhar com o Polidoro, com esses primeiros versos da peça, foi a conexão com o nosso contemporâneo, que é a grande potência dos clássicos, de perpassar o tempo e de nos contar também o que é o nosso presente. Então, acontece que o Polidoro é um fantasma que aparece morto pelo Polimestor, que era amigo dos seus pais, que durante a guerra de Troia, a Hécuba com o Príamo preferiram mandar embora na terra de seu rei Trácio, o Polimestor, o Polidoro, para que ele estivesse seguro lá, e mandaram com ele muito ouro. Só que o Polimestor, que ficar com o ouro, mata o menino e joga o menino no mar. Quando nós começamos a trabalhar isso, em 2018, se não estiver errado, 17, 18, aconteceu que encontraram um menino sírio na praia, em uma das praias da Turquia. Esse menino foi uma imagem que chocou o mundo inteiro, porque era um menino virado na areia, de 4, 5 anos. E era um detalhe, calça jeans e camisinha vermelha, vocês devem lembrar. Ele foi encontrado no mesmo lugar em que se passa Hécuba, de Eurípides. O mesmo lugar que a Hécuba vai encontrar o Polidoro. É muita coincidência. É muita coincidência isso, gente. Desculpa a interrupção. Por favor, Virgínia, me interrompe todas as vezes que quiser. Então, o Mediterrâneo, infelizmente, ainda hoje, como já era no tempo dessa tragédia, mas ainda hoje ele continua um cemitério, talvez mais ainda, né? Vocês devem saber da grande tragédia, emergência, mais uma da Europa, que são essas pessoas, refugiados, clandestinos, que tentam alcançar as costas europeias, e tem muitos naufrágios, tem muitas, infelizmente, mortes dentro do Mediterrâneo. Quando nós começamos a trabalhar o Polidoro... Eu preciso... Por favor, Virgínia. Gostaria de interromper. O que aconteceu nesse momento é que, nesse passar do tempo, veio a pandemia. A peça Hécuba é toda sobre a possibilidade de uma mãe enterrar seus filhos. E com a pandemia, a gente não pode fazer velórios, a gente não pode chorar nossos mortos demoradamente. E isso nós começamos a sentir de uma forma tão contundente que Hécuba estava falando para nós, hic et nunc, aqui e agora. Não é? Então, essa questão de não poder enterrar seus filhos, de perder os seus filhos por uma tragédia inexplicável, né? Motivou a gente cada vez mais a fazer a Hécuba, ainda que só em vídeo. Né? Então, isso é um produto que nós consideramos o resultado da pandemia e a forma como nós fizemos catarse durante esses 9 meses de pandemia aqui no Brasil. Pronto. Bom, Virgínia, acho que podemos, né, Júlia, Virgínia, colocar o Polidoro e depois vamos continuar nossa fala. Se o Júlio quiser falar alguma coisa do Polidoro, senão a gente roda o som. Eu acho que pode ser depois, se for o caso.
ventre dos mortos e portas de treva, donde mora Hades. Longe dos deuses. Polidoro, da Écuba de Cisseu, filho nascido do pai Príamo, que é arrebatado a mim, no que prendeu a cidade dos frígios, o pavor de cair sob a lança grega. Na calada do torrão troiano, me abriga no ninho de um hóspede trácio. Polimestor, que adestrando o povo cavaleiroso, sob lança, semeia esta ótima várzea da península aí. Mas, pai, as canhas despacha muito ouro comigo. É pra que, se um dia a torre Ilíada tomba, pros filhos vivos, míngua na vida não haverá. Era caçula dos Priâmidas, então ele me fez da terra escapulir. É que nem bater armas e nem levar Gládio o braço, assim, menino, podia. E pelo tempo em que firmes as fronteiras da terra e inteiros os muros da gleba de Troia ficassem, e o irmão meu, Heitor, acertava com a lança, eu, viçoso e com o hóspede paterno, o varão Trácio, as fartas, qual broto daninho, crescia. Aí, depois que se esvai Troia e o sopro de Heitor, e a férula do pai se apagou, e ele próprio, no altar do deus, cai dessangrado pelo carniceiro do filho de Aquiles, aí, pelo ouro, o hóspede do pai mata esse infeliz aqui. E no que morto me fez, no turbilhão do mar me largou, para que em casa só com ouro ficasse. Então, boio sobre recifes e mais lá no sumidouro d'água, de arrasto, nos vai e volta das ondas, sem choro, sem velas, por cima de Écuba, mãe querida, exilado do corpo meu, me derramo. Ó, que já o terceiro fulgor que marejo, desde que de Troia, tá aqui, na terra desta península aí, a minha dolorosa mãe. E os aqueus todos, atracados barcos sossegados, descansam nos recifes deste torrão Trácio. É que, da tumba, o filho de Peleu fugiu. Aquiles retém todo o esquadrão grego. Os que pra casa direto, mar afora, já remos batiam. Ele exige, na tumba, ter a minha irmã, Polixena, como troféu e oferta amiga. Isso aí logrará, e não ficará da parte dos varões amigos sem prenda. E tal oferta puxa para morrer neste dia de hoje a minha irmã. E dos 2 filhos, a mãe verá 2 defuntos no chão. Eu e a mais lastimosa moça vestal. Bem, desponta então para ganhar um triste enterro nos carneirinhos d'onda, ante as passadas de uma escrava.
E aos potentados lá de baixo, suplico lograr um túmulo e mergulhar nos braços de minha mãe. Por mim, é certo. Tudo o que quero ter há de ser. Mas saio pra longe da fanada Écuba. Aí, eis ela a pé, à sombra do abrigo de Agamenão, aterrada por meu fantasma. Beu! Oh, mãe, tu que de soberbas moradas vês o dia serviu, tão mal agora quanto antes bem, no que um dos deuses, assim no prumo te botou, arriou o triunfo de outrora. Esse foi o Polidoro. Vocês devem ter observado o BU que ele faz para assustar a mãe, né? Ele é um fantasma. É a tradução do feu, que dá tanto trabalho para a gente. Feu, oi, moi, 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 do grego, né? Então, esse feu virou BU, né? Do fantasma Polidoro, na nossa tradução. Nós estamos por aí fazendo esse audiodrama, né? Nós vamos gravar a tragédia toda, o Júlio vai compor para nós a tragédia toda, e para enfrentar a pandemia, a gente vai fazer esse produto, se Deus ajudar e os anjos tocarem música. Se o Júlio quiser falar alguma coisinha, nós vamos passar para o êxodo da Écuba. Eu agradeço o Júlio, eu particularmente gosto, não vou ficar elogiando, porque eu gosto da proposta do Júlio, como ator, como músico, como compositor, espero que vocês tenham gostado. Eu só queria falar rapidamente que agradeço a oportunidade de poder apresentar aqui, junto com a Trupes, e queria fazer uma breve observação sobre a composição e o áudio, que a Trupes ela vai disponibilizar, né, como já foi dito, os vídeos na página de Facebook dela, porque aqui a música, né, foi interessante isso, a música fica mais lenta, então ela soa então, um pouco mais, né, o tom dela fica variando, né, isso é engraçado. Não foi gravado binaural, eu estou vendo uma pergunta aqui, isso é um playback de um software de partitura, já que não tem como a gente interagir com músicos na pandemia, fazer gravações, então foi a forma de improvisada que permitiu gerar esse áudio, né? E a composição, ela é muito hermética, assim, eu não sei se deu para absorver ela bem, mas eu fiz ela assim justamente pelo caráter hermético do Polidoro, um fantasma flutuando sobre o mar à procura de sua mãe, e com sentimentos muito pesados, né? Então, tentei passar isso logo de início na peça e vou tentar conversar esses elementos com elementos seguintes que poderão ser vistos, inclusive no êxodo, que não tão herméticos assim e mais concretos, de certa forma. Eu acho que é isso, eu não quero falar muito não, para não gastar muito tempo, a gente pode passar por êxodo, a não ser que tenha perguntas, isso eventualmente pode ser esclarecido depois. Mas... Isso. Eu espero que depois haja perguntas também, depois de todo esse processo artístico que a gente está fazendo, né? Filológico, artístico, tradutório, didático também, né? Mas agora a gente passa para o prólogo, que é um verdadeiro barraco, favela total dentro da Écuba, né? Isso para mostrar que a tragédia grega é muito de brasileira também, né?
Eu acho que podia soltar o vídeo, porque senão nós não temos chance de conversar depois, aqueles que quiserem, não calculei que fosse demorar tanto, né? Êxodo de Écoba com os anjos ajudando para não dar delay. Céu! Céu! Pros que vão um dia morrer. Altivos atos dão sempre início a altivos relatos. Me é penoso julgar desgraças alheias. Não obstante, o dever se impõe. E, aliás, é torpe este ato em enjeitar, tendo nele posto a mão. Vê, nem em favor meu, nem dos aqueus, me pareces ter matado hóspede varão. Foi, quiçá, para teres ouro em tua própria casa. E, em desgraça caindo, fala só em teu favor. Rápido e rasteiro, pois, entre vós hóspedes matar. Mas entre nós, os helenos, isso asqueroso é. Aí, como, julgando-te delinquir, fujo censura. Não poderia. Mas, já que não belos feitos a intentar te atreveste, os ingratos atura aí. Eu, rebaixado por mulher de serviço, paga ordinários parece darei. E não é justo, não? Descalabros obraste. Eu, por estes frutos, pelos meus olhos, tetro. Dói real, né? Tá aí. Crias que pelo filho eu não me doía. Obreira de mau cabal, tu ris de mim pra me aviltar? Não carece pra ficar vingada, me ri de ti. Só que não. Num rufo, a guarda de Marte. Me traz navega pras costas da Grécia, certo? Vai tragar o que despenca das adriças. Atingida pela força da espuma branca. Galgarás o mastro do navio com um pé, tu própria. Com as asas do lombo? De que modo? Cachorra! Cachorra te tornarás. Mirada em chama terás. E sabes da minha mudança de forma como? Dioniso, Latitrácio, assim disse. E para ti não profetou? Das dores que tens, nada. Não, claro. Se tivesse, não me pegarias a socapa. Acaba a vida assim? Morta ou viva? Morta! Na tumba. A tua. Um nome te lembrará. Apelido o quê? Pela forma. A minha? Ponta da cachorra vadia. Norte de Marujos. No que ganhas, paga. Nada me toca.
Oh, que é mistério a moça Cassandra morrer, tá? Escarro. Sobre ti mesmo tal coisa recaia. Vai matá-la? A mulher desse aí. Dona Cruel. Que não enlouqueja assim. Jamais. A filha do Tina. Ah, vai! Contra esse aí também? Alpiçará o machado. Tá delirando, doido. Procuras encrenca? Mata! Assim, num banho de sangue que te espere em Argos. Não vão tirá-lo daqui na marra, gente. Ouvir te dói? Fechareis a boca? Calai-me! O dito está. Haverá bastante pressa para os jogastes em minha irmã, pela demasiada razia que este tem ao falar. Eco, tu, ô Frusti, vai logo, sepulta os dobrados mortos. Urge ir para junto dos vossos donos, para as tendas troas. Vejo ventos alícios, estes que em cortejo a casa sopram. Bem, possamos navegar de volta à pátria. Bem, as coisas em casa vejamos, pelejas deixadas para trás. Vai! Ide, gente! Vamos! Acabou! Ide, padecentes! Heridas para os cais! Pelos déspotas cobertas, ireis pelejar. Eita! Vida besta, sou. Acabou. Agora, se quiserem conversar, palavra de todos. Isso aí. Acabou a écuba também. Eita, vida besta, sou. Muito bom, Virginia. Parabéns a todas e todos. Excelente. Vamos abrir aí, quem quer comentar mais? Acho que o povo quer comentar. Pelo menos todo mundo está parabenizando aí, né? Gostaram muito, muito bom. O som também foi muito bom, né? Ainda que nós tivéssemos algum problema, mas deu para ver a qualidade do trabalho, muito bom, excelente. Esse é um trabalho do GTT, que vai do contemporâneo até o clássico. A gente não quer se manter num espaço só, né, de temporal, para poder perceber o teatro com riqueza, né? Muito bom. Tem alguém que queira comentar, gente? Não, está todo mundo aplaudindo, só tem comentário. Uai, mas aí fica besta, só. Tem que falar alguma coisa, uai. A gente vai disponibilizar lá no Facebook da Trupeça, para vocês aproveitarem um pouquinho, e vocês vão torcendo aí para a gente fazer a gravação até o fim da pandemia. A gente quer ter a tragédia inteira completa, para todo mundo poder ouvir no carro, poder ouvir lavando louça, poder ouvir lavando banheiro. Camila, uma pergunta aqui da Camila. É isso que quanto tempo vocês usam uma peça dessa? Orestes, por exemplo. Olha, sim, o Orestes ficou ali 3 anos, essa peça está 2 anos, 3 anos, vai caminhar, né? A Medeia foi 2 anos, mas são 2, 3 anos divertidos. A gente não trabalha, a gente aprende, vive, é muito bom, né? É muito bom, e eu acho que as pessoas acabam,
às vezes não entendendo muito do texto, mas curte o texto e o espetáculo junto, e aprende, né? Claro. É isso que eu espero que a Ana Pompeu faça lá na terrinha dela. Levar o Aristóteles para lá encenado. Isso é bom. Aqui também já fizemos uns ensaios, né? Assim, até na Ágora Ruiana, que nós temos uma Ágora na UFC. Pois é. A Ágora Ruiana já foi encenada, Parte da Paz, o Trigéia, que formou em Trigéia. Foi bem engraçado. Já houve alguns, né? Depois, quem sabe. Isso é bom. Mas sempre há, né? Nós fazendo tradução. Nós somos um pouquinho parecidos com você, mas não tanto assim com a questão da arte dos atores, né? Nós traduzimos em grupo, todo sábado, né? Nos reunimos, traduzimos em grupo. Né? Já houve uma experiência mais ou menos parecida, cada um traduzindo um pouquinho, né? Com Cavaleiros, Cavaleiros nós traduzimos e publicamos. Pois agora, isso é legal. Aí. Assembleia de Mulheres. Aí. Esse site. E a página às vezes mas daqui a pouco sai também. Que vai ser em cearense também. A gente vai, a Ecuba vai sair em livro agora, né? A gente conseguiu o edital para publicar e espero que a hora que sair o livro saia também o áudio. É uma ideia, né? Que vocês fizeram, que tem aqui até o livro. A Medeia, o Medeia, Orestes, Eletra e agora a Eco. Estamos caminhando com o Ion, estamos começando com o Ion. O drama satírico não é do grupo todo, não, né? O drama satírico, Tereza? Não, aquilo ali foi um pós-doc. Só um, aquilo ali foi sozinho. E bem acadêmico, né? Mas dá para ser o acadêmico e depois se transforma em outra coisa, né? Dá para. Exatamente. Depois faz uma releitura, né? Ou uma desleitura com... Viu? Aquele grupo lá da... Qual é o nome dela? Lá de Jacobina, Juliana Salvadori. Tem uma, né? Desleitura. Eu participei lá, foi lá que eu conheci o Galinho, que você falou, né? O Galinho. A desleitura é ótimo, é um conceito interessante do que a gente faz. Pois é. Ele deslendo, né, na verdade? Ana, eu tenho uma pergunta. Na piscina do sítio, isso é bom. Primeiro eu gostaria de parabenizar o Trupécia. Eu já sou fã da Tereza antes, quando ela nem tinha ainda o Trupécia, já era fã. Então, nós todos aqui. Nós todos. Então, Tereza, como o seu grupo tem tradutores e atores, né, como que fica a negociação entre quem traduz e quem encena, ou todos traduzem e encenam? Como é essa negociação? É sangue, suor e garra. Falta só a lágrima, é riso, né? Nós temos sempre como objeto de cena facas, né? Quer dizer, a negociação é muito difícil e muito catártica ao mesmo tempo, né? Às vezes, eu endureço com questões de manter o texto o mais próximo do texto grego e não mudar e não facilitar, né? Mas a nossa melhor moderadora é mesmo a Anita, que contemporiza, assim, com um charme, assim, ela consegue convencer os atores de determinadas coisas. Por exemplo, às vezes, as situações muito... As inversões do grego a gente mantém. E as intercalações do grego a gente mantém. Mas artistas sensíveis percebem que aquelas inversões e intercalações são o tchan da arte atoral.
O que nós tivemos, assim, nós passamos ali uma reunião ali de 1 hora, mais ou menos, discutindo um verso, que foi o ator do galpão que achou a solução com a respiração. Né, o ator do galpão que está trabalhando conosco agora, eu não me lembro, foi uma fala de Écuba, né, Anita? Eu não me lembro direito qual verso, que a gente, eu traduzi, a hora que eu olhei, eu falei assim, eu não sei o que é isso, né? E aí ele falou assim, não, você tem que falar assim, aqui fala isso, pausa, respira, olha para o outro lado, fala assim, quer dizer, existe toda uma semiótica para cada verso grego. E se você segue literalmente o verso grego, você aprende teatro. É uma coisa incrível. Talvez a Anita pudesse falar isso com mais exatidão do que eu, que não sou, assim, artista. Não, não é nada disso, Virginia, você sabe. Mas tem mesmo essa negociação, Orlando, entre atores e tradutores. Eu, como direção, confesso que após umas resistências iniciais, mas muitos anos atrás, quando comecei com a Tropeça, eu me apaixonei sempre mais ao tipo de pesquisa, de proposta que a Virginia faz na tradução. Raramente apoio de mudar o texto. Quando mesmo o ator está em uma dificuldade que fala, olha, eu realmente não consigo, não cabe no respiro, não cabe na boca, aí a gente encontra chega, né, a um compromisso, a uma negociação, quero dizer. Por exemplo, o BU que já ouvimos lá no Polidoro, que a Virginia comentou, aquilo foi achado em uma improvisação de um ator que estava interpretando o Polidoro, não era o Júlio na época, era outro ator, e sempre se colocava essa questão, né, de como traduzir essa interjeição grega, o que era. Ele muito entrando, claro, na personagem, na situação, em uma improvisação, assim, do momento. Ele propôs esse BU que era um susto na mãe, né? A Virginia também compramos essa ideia, porque era perfeita para aquele momento. Então, esse é um tipo de exemplo que talvez possa explicar como que o trabalho vem sendo desenvolvido. Quando a Virginia fala 2, 3 anos, é a partir da tradução, da primeira leitura do texto grego clássico, até a encenação. É um processo muito longo, muito gostoso. Virginia. Então, podemos falar? É isso, tem momentos, por exemplo, quando o Daniel falou fel, né? Que é o feu, né? Ele fala, num momento lá, ele fala fel. E aí foi uma outra associação também de ator, de ver que a palavra feu, a interjeição feu do grego, pode virar fel com U, bem mineiro, fel, né? Em vez de ser o fel, que é amargo, e denotar o significado que a preposição tem no grego. Então, o percurso é longo, né? Mas é o percurso de criação mesmo, né? O percurso criativo é assim mesmo, ele dá muitas voltas para você chegar numa coincidência de interjeição de dor com o substantivo fel, que é o substantivo que denota amargor e dor, de alguma forma. Então, essa negociação vai assim, a gente briga, a gente faz as pazes, a gente se abraça, esparagmós,
né, dionisíaco, e é muito divertido, né? Mas por isso é coletivo no sentido de que criam-se amizades. A gente fica amigo, a gente respeita, a gente ultrapassa o limite, aprende a pedir desculpa, aprende a ouvir o outro, quer dizer, é um processo que eu entendo no teatro grego de criar cidadãos que se respeitam, né? Eu acho que isso é isso. Essa negociação, vamos pensar na negociação como muita luta, muito sangue, mas criação de cidadania. Muito bom, Tereza. Então, eu quero só anunciar o que nós vamos já nos pedir, mas eu vou pedir para o Ney para fazer uma foto, viu? Antes que todo mundo comece a sair. E também só anunciar que na próxima quinta, dia 15 de outubro, dia do professor, né? Nós teremos a cátedra Unesco Arcai, Origens Plurais do Pensamento Ocidental, tá bem? E aí eu ia propor para a gente, nesses últimos minutos, a gente tentar rever o Minos, né? Para ver se dessa vez a gente consegue ver sem retardo, já que a gente tem uns 5 minutinhos ainda. Vamos ver. Naquela hora do programa, mas eu acho que dá. Vamos ver. É o truco. Penso que as leis são as decisões dos decretos. Que outra coisa, pois, poderia ser a lei? De modo que se pode arriscar que as leis são uma decisão da cidade? Pelo que parece, dizes que a lei é uma opinião política? Sim. Talvez digas bem. Mas pode ser que vejamos melhor desta maneira. Chamas alguém de sábio? Chamo. Os sábios são sábios pela sabedoria. Sim. Muito bem. E justos? São justos pela justiça? São. Os cumpridores da lei são cumpridores da lei por causa da lei. Sim. Os descumpridores da lei são descumpridores por causa da ilegalidade. Exatamente. Mas os cumpridores da lei são justos? Sim. E os descumpridores? Injustos? Injustos. E a justiça e a lei são mais belas. Ah, sim. E a injustiça e a ilegalidade são mais desonrosas? São. Os primeiros protegem a cidade. E tudo mais. E as últimas a destroem e subvertem. Sim. Então a lei deveria ser pensada como uma coisa bela e buscada como um bem. Uai, e como não? Mas não dissemos que a lei é uma decisão da cidade? Dissemos. Pois então, não há decisões boas e decisões más? Ah, de fato. A lei não deveria ser má. Realmente não. Então não é correto responder simplesmente que a lei é uma decisão da cidade. Penso que não. Mas não seria conveniente que a lei fosse uma má decisão? Sim. No entanto, para mim, a lei continua parecendo ser um tipo de opinião. E já que não pode ser uma opinião má, não é agora evidente que é boa? Se
Se a lei é uma opinião? Sim. Mas o que é uma boa opinião? Não seria a verdadeira? Seria. Por conseguinte, a opinião verdadeira é a descoberta da realidade. Isso mesmo. Isso Logo, mesmo. a lei quer ser a descoberta da realidade. Mas como então, Sócrates? Se a lei é a descoberta da realidade, não utilizamos sempre as mesmas leis em todas as situações. Se o que é essencial para nós já foi descoberto. A lei não quer ser nada menos do que a descoberta da realidade. Todavia, os homens nem sempre se servem das mesmas leis como cremos. E nem sempre conseguem descobrir o que ela pretende ser, a realidade. Bom, sigamos então em frente, para ver se é evidente que usamos sempre as mesmas leis. Ora umas e ora outras. E se todos vivem sobre as mesmas leis, sobre leis diferentes. Ai, mas antes uma saideira, né? Ó, já tá acabando aqui. Pode ser. Ô, chefe, desce mais uma aí, por favor. Isso aí ficou melhor, deu para entender bem melhor. Esse rolou melhor, né? Agora é uma saideira, né, gente? Tá na hora da saideira. A saideira é o quê? Sair. Tchau, gente. Boa noite. Sair tomar uma cerveja. Virgínia. Isso, é verdade. Só no vídeo que tinha cerveja lá no Sócrates. Isso. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade para a SBEC e agradecer também a Trupersa e os membros do GTT que participaram, né? Muito obrigada pela participação. E nós agradecemos, né, pela participação de vocês, foi excelente, né? Creio que todo mundo se inspirou bastante aí para fazer novas traduções e novas... Isso, né? Legal. Foi ótimo, gente, adorei. Eu também gostei de estar com todo mundo. Muito obrigada a todos. Até a próxima quinta, gente. Estou com todos aqui. Obrigada a todos. Foi muito bom. Um abraço. Bye, Obrigado, abraço. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Tchau, tchau.